Então nós vamos estar fazendo. Mas eu distribuí semana passada, domingo passado, um cartão de alvo de oração. Até propositalmente coloquei bem grande nele lá: creia que Deus é bom. Por quê? Porque na hora de você pedir, fazer os seus pedidos, você vai fazer os seus pedidos crendo que Deus é bom. Amém? Então pega o seu cartão de oração aí. Quem não estava aqui, tem alguém que não estava aqui e não pegou o cartão de oração? Levanta a mão bem alto. Fica com a mão levantada bem alta, alguém vai entregar rapidamente para você. Você não estava aqui, não pegou o cartão de oração. Se você está com o seu cartão de oração, já pega o seu cartão de oração aí, porque nós vamos orar aqui hoje. Vamos orar. Levante a mão bem alto. Presta atenção, eu estou te incentivando, te instigando a fazer o pedido com fé. Amém? Amém? Crendo que Deus é bom. O obreiro William bem colocou aqui, ele colocou muito bem, de forma muito correta. Às vezes nós não pedimos porque nós não acreditamos. Quem está me entendendo? Amém? Deixa eu ensinar algo para vocês aqui. Escute. Todos nós sabemos que Deus tem poder para fazer. Sim ou não? Todo mundo sabe que Deus pode. Deus tem poder, sim ou não? Isso você sabe também. O que você tem dúvida é se Ele quer. Isso é que você tem dúvida. O que você tem dúvida é se você tem condições de receber. Se você está em condições de receber. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Essa semana eu estava pensando nisso, orando sobre isso. Presta atenção. Qual lugar na Bíblia que você vê Jesus dizendo assim: a mulher com fluxo de sangue, fala, para um pouquinho. O que foi que fez entrar esse fluxo de sangue em você, mulher? O que você fez? Não, vamos ver aqui. Vamos fazer uma confissão primeiro dos seus pecados, para depois eu te curar. Você não vê Jesus, presta atenção, parando e mandando chamar Bartimeu. Manda chamar o cego lá. Vem cá. Deixa eu falar perguntar um negócio para você aqui. Aonde você estava colocando os seus olhos para você ficar cego, meu filho? O que você estava vendo? O que você estava olhando? Jesus não faz isso. Por quê? Presta atenção. Porque se Ele fizesse isso, a cura dependeria da pessoa e não dele. A cura depende dele. Ele que é bom. Glória a Deus. É Ele que é bom. É Ele que tem poder. É Ele que é maravilhoso. Quem está me entendendo? Essa é a maneira de Deus. A maneira que Deus faz, a maneira dele agir é uma maneira segundo a divindade dele, o poder dele. Ele tem todo o poder. Quem está me entendendo? Então tem duas notícias. Uma você já sabe: Deus pode. A outra é o seguinte: Deus quer. É óbvio que Deus quer. Quem crê que Deus quer? Eu não consigo ver em nenhum momento o Senhor falando: eis que eu colocarei sobre você uma enfermidade, filho meu, para que eu possa te ensinar. Não, presta atenção. Deus cura para mostrar o quanto Ele é amor. Ele não põe enfermidade para mostrar que Ele é Deus de juízo, Deus de poder. Ele não faz isso. Ele cura porque Ele é amoroso. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Por que Deus quer nos abençoar financeiramente? Porque Deus é bom. É porque Ele é bom. Quem está me entendendo? Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Então, a primeira notícia você já sabia: Deus pode. Ele tem poder. Ele tem todo o poder. Talvez a notícia que você não estava tendo consciência ainda, aí no seu entendimento, é que além dele poder, Ele quer. Glória a Deus. Agora se esbarrou em outro ponto. É se você quer. É porque os leprosos, ou os cegos que não queriam, não foram curados. Morrer ceguinho da Silva. Porque eles não buscaram isso em Deus. Eles não foram buscar no Senhor. Quem está me entendendo? Então, é se você quer. Se você quer, a palavra de Deus diz que
nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Nós podemos, quem está crendo nisso? Nós vamos fazer os nossos alvos de oração para 2017. Os nossos alvos para 2017. Seja ousado em pedir os seus alvos para 2017. Seja ousado, quem está me entendendo? Hoje Deus me trouxe aqui para lembrar você de algumas coisas que talvez você esqueceu. Onde você estava e onde você está hoje. Deus quer nos ativar hoje para fortalecer a nossa fé, para nos fazer compreender. Por que é importante isso, pastor? Isso é importante para nos ensinar a ter um coração grato. Alguém está aqui comigo? Amém. Agora presta atenção, quando eu reconheço onde eu estava, onde eu estou, o que Deus fez na minha vida, isso me dá tranquilidade para saber, o mesmo que começou a boa obra, Ele vai completá-la. O mesmo que começou a fazer é o que vai continuar fazendo. Aleluia. Eu sei que você está querendo chegar naquele ponto, aquele ápice, né? Que não precisa de mais nada, que não tem mais nada para fazer. Pois é, isso não vai acontecer nem depois que seu corpo for glorificado. Nem depois. Mesmo depois que nós conhecemos a Deus, que nós reinarmos com o Senhor durante 1000 anos, e Ele estabelecer novos céus e nova terra, Deus continuará sendo Deus e nós continuaremos sendo propriedade dEle. E nós iremos ainda agir em fé por saber, Ele é Deus e nós somos propriedade dEle. É porque a gente acha que a gente vai virar Deus, né? Que vai acabar. Não, vai continuar existindo. É porque nós às vezes também ficamos colocando uma coisa muito fantasmagórica, assim, muito esotérica, não sei o que é, psicodélico, né? Aí eu vou morar no céu. Você vai morar no céu como? Você vai arrumar uma nuvem para você sentar nela e uma harpa para você tocar? Não existe isso na Bíblia. Não, a Bíblia Sagrada diz que as ruas são de ouro. Então, está mostrando como é o material, como é a glória do céu. Mas quem vai querer ouro? Não, eu quero ir para lá por causa de ouro. Quem vai querer ouro lá junto com Deus, Pai? Ele está fazendo um entendimento, Ele está trazendo uma luz para nós. Ele está fazendo uma figura para mim e para você. Quem está me entendendo? Agora, presta atenção. Não espere pela glória que está por vir, ainda que ela virá, e ainda que nós estamos esperando, mas não fique esperando somente por ela. Pedro pergunta a Jesus, o que é que nós vamos receber? E Jesus responde para Pedro, vocês vão receber 100 vezes mais aqui na terra. Deus, irmãos, eu não gosto, eu não prego sobre prosperidade, esse tipo de prosperidade que eles estão, de você plantar 10 e colher, não é esse ponto não. Eu também creio na plantação e colheita, a graça não mudou nada disso. O que eu acredito, irmãos, é que Deus é bom, e Deus é o nosso Pai, e Ele quer cuidar de nós, e se nós pedirmos pão para Ele, Ele não vai nos dar pedra. E se nós pedirmos sustento, provisão para Ele, Ele não vai nos dar escassez, Ele vai nos abençoar. Se pedimos saúde, Ele nos dá saúde. Se pedimos livramento, Ele nos dá livramento. O Senhor é bom. Aleluia. Deus é bom, irmão. Aleluia. Estou dando tempo para você preencher os seus alvos aí de oração para 2017, você que não preencheu ainda, mas eu quero que você preencha, coloque na sua carteira e ore todos os dias. E outra coisa, guarde ele na sua carteira, e na medida que você vê o milagre acontecendo, você coloca, ok. Você precisa, presta atenção, você precisa acreditar mais um pouco no que o pastor fala. Lembra aquele dia que eu falei aqui, falei, irmão, você vai lá, se você quiser trabalhar, um emprego, você vai lá e fala o seguinte, eu vou trabalhar aqui 3 dias, 1 mês aqui de graça aqui, você vai me contratar. Aí um jovem de 13 anos ouviu eu falando, chegou na mulher e falou assim, eu quero trabalhar com a senhora. Não tem serviço não. Não, mas eu vou trabalhar com a senhora. Não vai não tem serviço. Eu vou trabalhar aí. Eu vou trabalhar para a senhora 1 mês aqui e a senhora vai ver. Depois de 1 mês que eu estiver trabalhando, a senhora vai ver se a senhora vai me contratar ou não. Ele contou que no 3º dia ela falou, você vai trabalhar comigo. Ele tem 13 anos, está na sua frente, você é mais velho achando que sabe muito, achando que entende muito. Às vezes nós temos que parar de achar,
de pensar que sabemos e temos que caminhar em fé. Quem está me entendendo? Glória a Deus. É por fé, aleluia. Pastor, como é que o senhor fala isso? Eu experimentei. Você sabe, já vamos orar daqui a pouco pelos alvos, mas eu preciso de falar algumas coisas para você. Você sabe que se Jesus vivesse aqui hoje, o pessoal, os esquerdopatas, iriam mandar prender Jesus? Os direitos humanos iam mandar prender Jesus, sabia disso? Nós íamos ter um problema para ele morrer na cruz, porque eles iam querer prender Jesus, porque Jesus pegou os últimos peixinhos, os últimos pães que o menino tinha. Os últimos pães, o último lanchinho que ele tinha na lancheira, Jesus falou: esvazia tudo aí, pega tudo aí dele aí. As maneiras de Jesus fazer, presta atenção, é diferente da nossa maneira. Quer mais? Jesus se assenta na beira perto do gasofilácio, o lugar que estava trazendo a oferta. Todo mundo traz a oferta. Aí uma viúva traz as últimas 2 moedas que ela tinha lá na casa dela, não tinha mais nada. E ela entrega essas 2 moedas, e Deus fala: essa mulher fez o que deveria ser feito. Alguém poderia dizer: como Jesus faz isso? Não cuida das viúvas, não cuida das crianças, não. É porque a maneira de Jesus fazer é diferente. A maneira de Jesus fazer não é conforme a nossa maneira. Quem está me entendendo? Deus faz de forma diferente. Deus usa fé. Usa fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu estou falando isso porque você acabou de pensar aí, mas eu não tenho muita fé. Eu sou uma pessoa de pouca fé. Eu sou um bully da vida. Tem um lugar de... Aí Jesus falou: se a sua fé for tamanho de um grão de mostarda, em outro lugar ele fala que o grão de mostarda é a menor da semente, que quando plantada se torna a maior árvore das hortaliças, no meio das hortaliças. Então ele está dizendo: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a um monte: levanta daqui e vai lá para o meio do mar, e assim vai acontecer. É óbvio que o Senhor não estava falando de monte. O Senhor estava falando de problemas, de dificuldades, de mentiras. E Ele está dizendo: se você tiver fé, você vai ordenar que os seus caminhos sejam aplainados. E assim é, no nome de Jesus. Pega a sua ficha de oração, sua ficha de alvos aí para 2017. Presta atenção. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e eu sei que a sua fé é maior do que um grão de mostarda. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ordenar que essas coisas aconteçam. E assim já é, no nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé onde você está, com o seu cartão de oração. Nós vamos orar por nossos alvos de oração. Eu tenho buscado ser ousado na minha oração, quando eu vou falar de alvos, porque eu sei que Deus é bom. Quem está me entendendo? Amém. Deus é bom. Deus quer providenciar, Deus quer prover, Deus quer mostrar a nós como o Pai que ama. O Pai ama você. Creia que o Pai é bom. Glória a Deus. Levanta a sua ficha de oração e começa a declarar cada um desses alvos no nome de Jesus. Começa a declarar: eu creio que o Deus Pai é bom. O Pai é bom, Ele é bom. Ele estende a nós a mão dEle, o cuidado dEle. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Não porque nós merecemos, nós realmente não merecemos, mas Ele faz isso porque Ele é bom. Porque a misericórdia dEle, a graça dEle se estendeu, nos alcançou. Nós estamos debaixo do favor dEle. Ele nos deu o Espírito Santo para morar dentro de nós, como garantia de que cuidaria de nós todos os dias das nossas vidas. Pelos séculos dos séculos, o Senhor está conosco. Ele é bom. E eu creio, Deus, que cada um desses alvos que os irmãos estão colocando para 2017, eu creio que eles vão receber, eles vão alcançar. Pela fé eles já têm cada um deles, mas no momento certo vai nascer como uma árvore que nasce, como uma árvore que germina, vai nascer, e eles verão o fruto da fé, o fruto daquilo que Jesus comprou para nós na cruz do Calvário. O princípio do primeiro. E vários
vários entendimentos que nós vemos quando o Senhor fala que o primeiro era dele, o primeiro animal era dele, o primogênito era dele. Quando a palavra de Deus diz, quando Caim e Abel foram trazer as ofertas, e aí então lá diz que Caim trouxe daquilo que havia restado, e diz que Abel trouxe da primícia, trouxe o primeiro fruto. E nós ministramos, falamos sobre isso, com esse entendimento. É óbvio que nós não estamos fazendo como no Antigo Testamento, mas nós estamos figuradamente fazendo o que eles faziam, e crendo nisso também. Então eu quero ministrar uma palavra que tem por título, primícias como gratidão. Diga, primícias como gratidão. Talvez seja a primeira vez que você vai ouvir uma palavra falando de oferta, não somente como semeadura, ainda que eu creio que Deus nos ensina a semeadura. Eu compreendi algo a respeito da palavra de Deus, a respeito de semeadura, que eu não entendia. Deus, Ele nos deu uma quantidade de sementes, quem está me entendendo? Ele mostra isso dando um talento a um, dando 2 talentos a outro e dando 5 talentos a outro. Para cada um de nós, Ele diz que conforme a nossa capacidade, presta atenção, Ele nos dá uma quantidade de talento. Eu vou chamar, porque eu estou falando da semeadura, eu vou chamar esse talento de semente. Agora é incrível isso. Como que alguém, porque isso é presente de Deus, amém? É Deus que nos dá. Agora o que eu posso fazer, pastor? O que eu posso fazer? Deus já me deu essa semente. Eu posso aumentar a minha sementeira, semeando novamente esta semente. Quem está me entendendo? Se a pessoa não quer, ele não quer, não quero aumentar a minha semeadura, não quero aumentar a minha sementeira, não quero aumentar a minha vida financeira, a minha administração financeira. Então você não deve semear, porque semeadura é para aumentar. Não existe um aumento sem semeadura. Jesus disse, se ele não caísse como semente de trigo, se ele não caísse na terra, ele não poderia multiplicar, não poderia ter outros trigos. É isso que ele está falando. Então esse entendimento é muito claro. Eu também continuo crendo na semeadura, continuo crendo nisso. Não no sentido de querer obrigar a Deus a fazer isso, mas de vivenciar aquilo que Ele mesmo já ensinou. Foi Ele que ensinou, amém? Mas hoje eu quero falar de um outro lado. Você sabe que você, como crente da videira, você tem que entender que o pastor Jades, ele sempre faz isso. Eu sempre puxo para um lado todinho, tudo para cá. Aí você fala assim, mas não é possível, agora não tem esse outro lado então, não, porque olha aqui. Não, eu estou só ensinando. Depois eu puxo para o outro. Quando eu puxar para o outro, não significa que é só esse aqui. Significa que aqui cabe um equilíbrio entre um extremo e o outro. Você não vai receber e não vai ser edificado se não colorir para você compreender. Quem está me entendendo? É isso que eu faço. Então eu quero falar hoje sobre gratidão, sobre oferta de gratidão, primícias como gratidão. E esse texto que nós lemos diz, que darei ao Senhor? É uma pergunta. O salmista pergunta, o que eu posso dar ao Senhor? Porque Ele fez grandes coisas por mim. Ele me ofereceu muitos benefícios. Quem está me entendendo? Eu estava lendo, olha aqui, queridos. Eu estava lendo a história dos Estados Unidos. O início dos Estados Unidos. Não sei se você sabe, alguns crentes puritanos, que eram crentes voltados para a santidade, e eles saíram da Inglaterra e alugaram um navio e foram para os Estados Unidos. Não tinha Estados Unidos. Eles queriam fazer lá a Nova Inglaterra. E eles foram, que eles queriam então um lugar onde eles, os crentes, pudessem viver uma vida juntos ali, uma comunidade. E eles foram. E eles então, isso foi 1629,
que eles foram para os Estados Unidos, até então as Américas. E ali eles encontraram um lugar que eles pudessem ter essa liberdade para viverem segundo a ética do Evangelho. E eles então começaram a plantar ali. Esses primeiros pioneiros cristãos que chegaram, começaram a plantar. Mas é interessante porque na viagem, na ida, no trabalho, na adaptação, na chegada, todo esse processo, muitos foram devorados por lobos, por ursos, ali nos Estados Unidos, castigados pelo inverno. Mas eles estavam ali, eles chegaram e começaram então os Estados Unidos. E eles plantaram. E é interessante que na primeira colheita deles, eles decidiram fazer algo. Eles decidiram estabelecer um dia chamado Dia de Ações de Graça. O feriado mais importante dos Estados Unidos, até mais do que o Natal. É um dia chamado Dia de Ações de Graça. É interessante observar, porque eles não... isso me chamou a atenção, porque eles não quiseram lembrar dos mártires que se perderam, morreram, as pessoas que sofreram suas perdas, seus sofrimentos. Eles não quiseram exaltar os mártires, as dificuldades que eles enfrentaram, mas eles estabeleceram o dia de ações de graça, o dia de gratidão, o dia que eles pudessem fazer ofertas de gratidão. E aí eu estava pensando nisso e fui pesquisar a respeito de gratidão. O que é gratidão? Eu resumi gratidão da seguinte forma: gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor. E aí eu fui ver na Bíblia histórias que falavam de gratidão. Mas eu não tenho tempo, então eu tenho um tempo limitado, melhor dizendo, então eu só vou falar duas. Uma delas fala dos 10 leprosos. Lucas 17, verso 12 a seguir. Muito boa essa história. Muito boa para nós ponderarmos, para nós compreendermos, para nós sermos ministrados. Amém, queridos? Diga: Espírito Santo, fala comigo, ensina-me a verdade do Senhor através da palavra. Guia-me a toda a verdade, no nome de Jesus. Amém? Você está aberto para isto? Você está aqui comigo? Glória a Deus. Lucas 17, verso 12 a seguir. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro quantos? 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, o que aconteceu? Foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, expressando gratidão, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Primeira coisa que nós temos que entender aqui é que a lepra tem um significado. A lepra era uma doença amaldiçoada, por isso que eles ficavam fora da cidade. A lepra representa o pecado. Ser leproso aqui representa não ser filho de Deus, estar separado de Deus. É isso que é o entendimento. É isso que a palavra de Deus fala. Nós podemos, sem medo de forçar a figuração,
nós podemos compreender que esses leprosos, espiritualmente éramos nós, você e eu, sem conhecer Jesus. Entende isso? Amém? Éramos nós, sem conhecer o Senhor. Nós podemos fazer isso sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo. Por quê? Porque um leproso, ele era excluído do convívio com as pessoas. Eles eram expulsos da cidade, eles tinham um lugar específico onde eles ficavam separados, moravam em lugares isolados. Você e eu também estávamos assim. Nós estávamos no império das trevas, separado do reino de luz, o reino de Jesus, amém? Glória a Deus. Estávamos separados. Então, nós podemos compreender que esses leprosos têm a ver comigo e com você. Agora, vem esses 10 leprosos e tem um encontro com o Senhor, e eles pedem, tenha compaixão de nós, compadece-te de nós. Foi o que nós também esperamos em Deus quando nós tivemos um encontro com Ele. Ele compadeceu de nós, e Ele restaurou as nossas vidas, amém, querido? Glória a Jesus. Por que número 10, pastor? Possivelmente porque fala de uma totalidade, né? E eles gritavam, compadece-te de nós. Você sabe que o grito desses leprosos, ele é o grito do homem sem Deus. Dentro do homem sem Deus, há um grito na alma dele, desesperado, desejoso, está com desejo de algo que possa trazer vida para eles. Eles sabem que estão afastados, eles sabem que estão isolados, eles sabem espiritualmente, não adianta. Alguém outro dia conversando comigo, essa semana, alguém falando para mim, falou, pastor, é incrível isso, porque o senhor fala sobre a segurança da salvação, e às vezes as pessoas não compreendem, mas pastor, eu já me desviei, mas todos os dias que eu estava desviado, que eu estava fora da comunhão com a igreja, todos os dias era um desespero na minha alma, aquilo não prestava. Eu olhava no meio do pecado, eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Isso não tem nada a ver comigo. O que eu estou fazendo? Isso não me traz alegria, isso não me traz satisfação. Olha aqui, queridos. Esse é um sinal que a pessoa foi feita filho de Deus. Se ele não sente isso, ele precisa ter uma experiência ainda de filiação com Deus. Se para ele o pecado é algo normal, se ser leproso para ele, o pecado para ele é algo normal, que não incomoda ele, que não inquieta ele precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor, porque quem foi feito filho de Deus e andou na luz, não consegue mais se satisfazer com as trevas, porque as trevas, ela causa isso, as trevas causam esse isolamento, e esse grito dentro dele, clamando, né, clamando para que ele pudesse ser salvo, ser restaurado, implorando, chamando pela vida de Deus, pelo milagre de Deus. Esta é a situação do homem sem Deus. E é interessante, porque Jesus fala para eles, vá até o sacerdote. Isso envolve várias coisas relacionadas à lei, então não vou falar isso aqui hoje, porque o meu alvo não é isso. E quando, a palavra de Deus diz que quando os leprosos iniciaram a viagem até o lugar onde estavam os sacerdotes, a Bíblia Sagrada diz que houve um grande milagre. Eles olharam para eles e eles estavam curados. Curados, amém, queridos? E é mais ou menos por aí que aconteceu comigo, com você. Agora é interessante porque quando eles estavam caminhando, eu fiquei imaginando como que se deu isso. Eles estavam caminhando, eles olharam um para o outro, não tinha espelho, nem tinha celular para fazer uma selfie. Então eles, de alguma maneira, eles olharam um para o outro, vai, você está curado? Que isso, você está curado? Você também. Então eles conversaram entre si que estavam curados. E no meio daqueles 10 homens, um só, é óbvio que possivelmente eles não foram um sacerdote. Possivelmente não. Porque já estavam curados, o que eu vou fazer lá no sacerdote? Ainda que tivesse ido também, o que eu quero mostrar para você é que somente um deles resolveu voltar. Isso nos chama a atenção. Por quê, pastor? Presta atenção. Daqueles 10, somente um resolveu expressar gratidão. Gratidão.
E essa quantidade de 9 contra 1 mostra que muitos só querem receber, mas têm dificuldade de expressar gratidão. Você e eu somos ensinados a termos dificuldade de expressar gratidão, de sermos gratos, de expressarmos gratidão. E há um segredo, irmãos, na gratidão. A gratidão gera multiplicação. Não tenha dúvida disso. Mas a Bíblia Sagrada diz que só um externou gratidão. E Jesus pergunta, cadê aqueles 9? Cadê os outros 9 que estavam com você? É interessante, ele pergunta, dizendo, só ele voltou, só esse estrangeiro. E olha que ele, presta atenção, foi resumido que a maneira que Lucas escreveu, que os apóstolos escreveram, que os escritores estavam escrevendo, foi resumido, porque Jesus sabia que aquele homem era estrangeiro, ele conversou com ele outras coisas. Ele se relacionou com ele. Ele elogiou aquele homem. Isso é algo interessante, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos ama. Ele é como Pai, Ele nos ama, amém? Mas Ele não tem prazer em todos nós. Ele nos ama, mas não tem prazer em todos nós. Um pai que tem 5 filhos, os 5 filhos trabalham na fazenda com ele. Mas desses 5 filhos, um deles se esforça mais. Sempre busca fazer algo a mais que o pai pediu. Sempre se esforça mais no horário de chegar, no horário de sair. Se esforça mais em dar descanso ao pai. Se esforça em estar junto com o pai, em preocupar com o funcionamento do processo de tudo isso que está acontecendo na fazenda, de aprender a respeito daquelas coisas da fazenda, de cuidar, mesmo cansado, às vezes é hora de ir embora, mas uma vaca que precisa de um cuidar, não pai, pode deixar, o senhor pode ir que eu cuido, eu vou ficar cuidar aqui. Não importa se ele é o mais velho ou o mais novo, qual lugar ele está na filiação, presta atenção, caso o pai fique doente, precisa de colocar um dos filhos para cuidar, qual filho você acha que ele vai colocar? Ele ama os 5, sim ou não? Mas ele confia mais em um do que nos outros 4. Se nós que somos homens pensamos assim, por quê, pastor? Porque essa é a maneira de Deus, que Deus estabeleceu. Agora, presta atenção, eu vou levar você lá em Apocalipse. Quando Jesus escreve a igreja, ele escreve a toda a igreja, amém? Mas ele diz que os vencedores receberiam coisas diferentes do restante da igreja. Pastor, mas é Deus quem pretere? Não, não é. Somos nós que entramos, somos nós que expressamos, somos nós que vivenciamos. Quem está me entendendo? Somos nós que cooperamos. Ele fala isso. Ele fala, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É óbvio que ele não estava falando de um chapéu de ouro, pinçado de pedras preciosas. Ele está falando de glória, para que ninguém tome a sua glória, para que ninguém tome o seu lugar, porque o seu lugar, existe uma identidade, você tem que estar vivenciando, praticando essa identidade. Eu quero que você compreenda, que esse homem leproso, todos os 9, todos esses 10, melhor dizendo, foram amados pelo Senhor, mas um deles recebeu elogio. Lembra lá na palavra de Deus que fala dos elogios que ele faz à igreja, dizendo que a igreja é vencedora? É esse entendimento, é essa compreensão. Quando o Senhor cura esses 10 homens, e eles mostram, somente um volta, e ele então, ele faz questão, eu acho maravilhoso isso, ele faz questão de dizer, olha o que ele fala, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, para expressar gratidão, para louvar ao Senhor. E ele ainda fala, somente esse estrangeiro, esse samaritano. Olha, que coisa preciosa. Isso é maravilhoso. Depois tem um outro texto, que fala também
de gratidão que mostra para mim e para você a respeito de gratidão. Vai lá em Lucas 7. Nós lemos agora, foi Lucas 17, agora vamos ler Lucas 7. Verso 36 a seguir. É outro momento que mostra também a respeito de gratidão. Essa mulher também parece comigo com você. A vida dela, a história de vida dela. Verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Um dos fariseus convidou Jesus para ir jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse vaso de alabastro com unguento para você compreender. E estando por detrás, aos seus pés. Outro dia alguém falou assim, isso é impossível acontecer. Como que Jesus estava à mesa e ela do lado de trás? É porque a mesa em Israel não era dessa altura. A mesa em Israel era dessa altura. Eles largavam um sapato fora de casa e eles se sentavam no chão, não tinha cadeira, e punham os pés para trás. Então Jesus estava sentado com os pés para trás. Não vou fazer aqui que depois pode ser que eu não consiga levantar. Sentado com os pés para trás. Por isso que ela veio e se aproximou dos pés dele lá atrás. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Vai para o verso 44. Verso 44. Olha lá. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés, de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Olha esse texto novamente, mostrando gratidão. Um homem rico que não expressou gratidão. Uma mulher pecadora que expressou gratidão. Jesus fala sobre isso. E ele está falando, olha a atitude dessa mulher. O que ela faz chamou a atenção de todo mundo. Ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos e ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo, que provavelmente ela tinha comprado com seus recursos financeiros. É necessário falar um pouco sobre essa questão do alabastro, do unguento, do vaso de alabastro, né? Pra você compreender. Antigamente não tinha caderneta de poupança. Então as pessoas tinham uma maneira de fazer uma caderneta de poupança. Como eles faziam uma caderneta de poupança? Olha aqui. Eles iam comprando unguento, alabastro, e guardando num pote. E aquilo ali era a caderneta de poupança deles. Então, depois, se fosse uma jovem, por exemplo, ela venderia para fazer o seu casamento. Um homem venderia para comprar a sua casa. Era a caderneta de poupança. Agora, interessante ainda é que esse vaso de alabastro, que era uma caderneta de poupança, ele deveria só receber o unguento que estava sendo colocado dentro dele. Não deveria enfiar a mão lá dentro. Porque se enfiasse a mão lá dentro, poderia desperdiçar o restante. Poderia estragar o restante. Quando esta mulher leva o vaso de alabastro, o vaso de unguento, e começa a ungir os pés de Jesus, ela estava enfiando a mão, ela estava tendo contato com esse alabastro, ela estava, então, naquele momento, entregando tudo que ela tinha.
não ia reaproveitar, não ia aproveitar novamente. É porque eu estou falando de oferta das primícias e você vai pensar assim: tudo bem, pastor, a adoração hoje é assim, é feita com coração. Não, é dinheiro. É dinheiro. Aquele leproso, o que tem a ver com aquele leproso? Tudo a ver. Ele não trabalhava, ele não tinha sucesso, ele não tinha sonho, ele não tinha sonho de ter uma família, de ter filhos, ele não tinha sonho de ter alguma coisa, de trabalhar, de ter uma casa, não tinha nada disso. Esta mulher, da mesma maneira, ela entrega quando ela derrama aquele vaso, aquele unguento nos pés de Jesus, ela estava na verdade colocando todo o futuro dela. Não era só o futuro, presta atenção, era o passado daquilo que ela tinha vivido e agora o futuro. Ela estava entregando tudo. Quem está me entendendo? E é interessante porque muitos naquela sala, a Bíblia Sagrada diz que a reprovaram. É interessante isso. Quando nós falamos, olha aqui, quando nós falamos de fazer coisas, fazer alguma coisa, eu preciso investir no meu futuro, todo mundo aplaude da sua família, acha lindo. Eu preciso de comprar isso, eu preciso de adquirir isso, todo mundo acha lindo. Mas quando você fala, eu preciso de tirar uma oferta, ofertar, todo mundo reprova você. Porque eles acham que isso é pouca coisa. Eles acham que isso é nada. Presta atenção, querido. Aquela mulher sabia que o que ela estava fazendo era algo muito grande. Era tão grande que Jesus disse: é para falar para todo mundo, escreve a respeito disso. Todo lugar que o evangelho for pregado, as pessoas vão saber o que essa mulher fez. O que ela ungia, pastor? Presta atenção, o que ela ungia? Os pés de Jesus. O que ela ungia? Os pés. O que a palavra de Deus diz? Diz que os pés é onde está a preparação do evangelho da paz. É como nós levamos o evangelho. A oferta hoje representa o que aquela mulher fez. Porque nós estamos levando a palavra de Deus. E nessas duas histórias, do leproso que foi curado, voltou restaurado e fez essa longa viagem de volta para adorar a Cristo, expressar gratidão, e uma mulher pecadora que derrama o conteúdo desse caríssimo unguento. O que elas têm em comum, pastor? É o que eu estou falando para você. Olha aqui, querido. Elas têm em comum um coração profundamente grato. Você sabe por que às vezes nós não temos um coração grato? Porque nós esquecemos de onde nós estávamos. Pastor, eu quero mesmo esquecer. Sim, é verdade. Você pode esquecer porque não há mais condenação. Mas você precisa ter gratidão no seu coração por Deus ter feito isso. Nós precisamos. Outro dia, estava conversando com uma psicóloga e ela falando que quando alguém está com crise de identidade, a primeira coisa que eles fazem é fazer a pessoa lembrar de onde ele veio. Faz ele voltar lá, faz ele relacionar com os tios, com os avós, se estiver vivo. Faz ele volta lá na sua cidade, vai lá, relacione com essas pessoas, converse com eles, descubra de onde vocês vieram, descubra como que você chegou aonde você chegou. Achei muito interessante isso, porque isso tem muito a ver comigo e com você. Presta atenção, quando nós não compreendemos a identidade que nós temos, peça ao Senhor para nos mostrar onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. O que Deus fez na sua vida? O que Deus fez no seu casamento? O que Deus fez na sua casa? Na vida dos seus filhos? Seus sonhos, a sua empresa, o seu trabalho? Lembra disso, irmãos? Lembra daquilo que Deus fez, onde nós estávamos, onde nós estamos hoje, como que Deus operou, como que Deus estendeu a graça, o amor dele. Quem está me entendendo? Eu estou o tempo todo falando de gratidão, porque você não vai pagar nada. É gratidão, nunca esqueça.
É gratidão, é uma expressão de gratidão, não é pagamento. Ninguém consegue pagar, até porque também se nós conseguíssemos pagar, por que Jesus morreria na cruz? Mas nós precisamos de manter um coração grato, sim. Precisamos sim. O que eles têm em comum, pastor? Eles mostraram um coração profundamente grato. Eles tinham consciência daquilo que haviam recebido de Deus. Eles não esqueceram do passado. Eles não esqueceram da maneira de onde Deus tirou eles. Você sabe que Deus não quer que nós esqueçamos de onde Ele nos tirou? A prova é tanto que Ele diz para nós, Ele nos tirou das trevas para a luz. Se Ele não quisesse que nós lembrássemos de onde nós tínhamos saído, Ele tinha provocado uma maneira de ter uma amnésia. E Ele não falaria para nós, vocês saíram das trevas para a luz. Ele falaria, vocês estão na luz. E não falaria de onde nós tínhamos vindo. Quem está me entendendo? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. É a maneira de Deus fazer. E eles não esqueceram. Foi sim a gratidão que fez aquele leproso fazer uma longa viagem de volta para encontrar Jesus e externar ações de graça. Glória a Deus. Foi sim a gratidão que fez uma pecadora se prostrar aos pés de Jesus, lavar os seus pés com lágrimas, secar os seus pés com um cabelo e ungir com um perfume caro. É a gratidão, irmãos, que nos conduz a fazer coisas extremas a Deus. É a gratidão. É a gratidão. Você sabe por que um homem sai de casa e vai procurar outra mulher? Porque ele esquece de quem cuidou dele a vida toda. Ele esquece quem guardou a vida dele, quem fez comida, quem cuidou. E também em relação à mulher, esquece. Não esqueça, irmãos. Aprenda a ter coração grato. A gratidão nos faz realizar grandes sacrifícios de adoração a Deus, de expressão de gratidão. A gratidão nos leva a ofertar algo que realmente tem valor a Deus, tem valor para a sua obra. Não tenha dúvida disso. É a gratidão que muda tudo. Glória a Deus. Eu quero perguntar a você, se você percebe que você tem muito que expressar a Deus em gratidão por tudo que Ele já fez na sua vida. Amém? Amém. Sim ou não? Sim. Eu iniciei a palavra falando do Salmo 116, verso 12. O que nós podemos oferecer ao Senhor por todos os benefícios para conosco? Todos os benefícios. O que eu posso oferecer ao Senhor? Como eu disse, não é pagamento, mas é gratidão. Você vê a resposta que Davi compreende que Deus havia dado a ele. Quando Davi oferece a Deus o que Deus nem pediu a ele. Dia 31 de dezembro nós vamos fazer uma oferta, a oferta das primícias. Que hoje aqui, propositalmente eu estou chamando de oferta de gratidão. Não é uma oferta que você vai pegar uma quantidade qualquer e ofertar. Não é. É uma oferta de primícia. É uma oferta em que você vai expressar gratidão a Deus. Pastor, por que nós hoje ofertamos na igreja e não ofertamos a Deus? Não, você continua ofertando a Deus. É porque você está achando que Deus vai aparecer para você. Não vai. Filho, estou aqui para receber a oferta. Não, Deus hoje está na terra por meio da igreja. Deus hoje estabelece, pisa na terra através da igreja. Deus fala hoje na terra através da igreja. Deus toca hoje através da igreja. A igreja somos nós. É a vida de igreja, amém, querido? É assim que acontece. Essa é a maneira de Deus. Pastor, mas eu não creio muito nisso. É interessante porque a maneira que Deus criou para acontecer foi dessa maneira. Essa é a maneira de Deus. Essa é a forma de Deus.
Outro dia alguém falou: pastor, por que é o dízimo? Não precisa você ficar preso em dízimo. Você pode devolver 20%, não precisa ficar preso. Não, pastor, por que eu vou? Por quê? Não precisa ficar preso. A maneira, presta atenção, eu quero que você receba a luz de Deus. Como que Deus quer ter o seu coração? Mantendo você sempre ofertando e dizimando. O seu coração não vai ficar preso nas coisas terrenas. Lembra que um dos rapazes que pegou o talento e enterrou ele na terra? As pessoas às vezes pegam a vida dele e envolve tudo com as coisas terrenas, é enterrar na terra. Tudo com as coisas terrenas, tudo envolve coisa terrena. E aí ele esquece os valores espirituais. E ele perde a gratidão. Deus, na verdade, ao estabelecer dízimo e oferta, na verdade, Ele quer nos ensinar a jamais prendermos o nosso coração somente nas coisas da terra, mas prendemos o nosso coração nele. Jesus fala isso, Ele fala: onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Se você expressa gratidão, você está então colocando o seu tesouro em Deus. Está expressando isso. Quem está me entendendo? Essa é a maneira que Deus criou hoje, para que nós possamos oferecer a Ele. Cristo hoje é adorado por meio do crescimento do seu reino, por meio do sustento de sua obra na terra. E aqui entra sim as ofertas financeiras. Deus quer nos ensinar a termos coração grato. Quem está me entendendo? Pedir para a equipe de louvor vir aqui. Nós vamos cantar uma canção, nós vamos orar hoje a respeito disso. Outro dia alguém falou assim, perguntou para mim: pastor, o que eu tenho que ofertar? Irmãos, eu não sei quanto eu tenho que ofertar, né? Eu não sei, eu não estou aqui estipulando isso. O que eu estou dizendo para você, que eu falei no início, vou repetir, é que você não está pagando. Você não consegue pagar. Quem está me entendendo? Você pode querer andar de a pé, fazer qualquer coisa, penitência, não consegue pagar. Mas você pode ter um coração grato ao Senhor. Glória a Deus. No dia 31 de dezembro nós vamos fazer uma oferta especial. E eu quero convidar todos vocês para estarem conosco. Amém? Vai ser sábado, dia 31. E eu quero convidar você a pegar um envelope desse aqui, que é uma um envelope de oferta de primícias. E você vai colocar uma oferta para o dia 31 de dezembro. Para trazer a sua oferta. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Deus, Ele trabalha, primeiro, por meio da gratidão. Segundo, por meio de semeadura e colheita. Deus trabalha. É a maneira dele fazer. É interessante porque Tiago fala assim que nós não recebemos porque não pedimos. E ele diz, às vezes, quando nós pedimos, nós não pedimos da maneira correta. Às vezes quando nós pedimos sem confiança. Eu quero ensinar você a confiar que Deus é bom. O Pai é bom, amém? Ensinar você a separar uma oferta de gratidão ao Senhor. Essa semana alguém perguntou assim, pastor, escute, pastor, eu posso ofertar o salário que eu quero receber em 2017? Eu achei boa a pergunta dele. Não estou mandando você fazer isso não, estou falando que ele me perguntaram. Ele falou, pastor, eu vou ofertar o que eu quero receber todos os meses no ano 2017. Sabe o que eu falei? Seja feito segundo a sua fé. Quero convidar você a ficar de pé. E você que vai fazer essa oferta que eu estou te instigando a fazer,
Levante sua mão bem alta. Se você que vai fazer essa oferta, fique com a mão levantada até alguém entregar um envelope para você. Aleluia. Aquele homem leproso sou eu e você, que éramos leprosos. Aquele homem que foi curado da lepra. Traz aqui na frente o pessoal do louvor. Aquele homem que foi curado da lepra, olha aqui. Sou eu e você. Aqueles 10 são os filhos de Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que só um voltou para expressar gratidão. Aquela mulher pecadora, se você lembrar bem do texto, o texto termina Jesus dizendo para ela: você foi salva, filha. Oh, uau, você foi salva. Que incrível isso. Ela também representa você e eu, que fomos salvos por Jesus, perdoados dos nossos pecados. Oh, tenhamos uma expressão de gratidão. Eu falei com vocês sobre a mulher com 2 moedas de ouro, né? As duas moedas, melhor dizendo, a viúva com 2 moedas. Olha aqui, queridos. Você sabe que esse é um dos motivos pelos quais as pessoas ofertam moeda? Você deve pensar diferente. Você tem que pensar como ela ofertou. Ela ofertou tudo que tinha. Pastor, essa oferta é a oferta da viúva. Então, a oferta da viúva era tudo que tinha. Tudo que tinha. Quem está me entendendo? E mais, oferta não é resto. É algo que me custa, que tem preço, que tem valor. Sabe? Deus quer nos ensinar a ter um coração grato. Esse ano de 2017 o Senhor disse que é o ano para nós usufruirmos o favor dele, vivermos aquilo que ele tem para nós. Oh, aprenda a ter um coração grato, irmãos. Aprenda a ser grato. Aprenda a ter gratidão. Até no seu dia a dia. Quando alguém faz alguma coisa, agradeça. Quando você for pedir alguma coisa, peça por favor. Você sabe, você pode pedir por favor e por gentileza. São diferentes as coisas, você sabe, né? Não? Por favor é quem tem obrigação de fazer, o seu funcionário. Por gentileza é quem não tem obrigação, mas vai fazer porque ele é gentil. É diferente. Quando o pai pede alguma coisa para o filho, pede por favor. Não pede por gentileza não, ele é obrigado. Mas quando se pede para outra pessoa, você fala por gentileza. Aprenda a ter um coração grato. Aprenda a ser um homem ou uma mulher com um coração grato. Às vezes nós murmuramos, reclamamos, falamos de problemas, de dificuldade. Ah, é? Melhorou em quê? Nada. Então muda. Começa a render graças ao Senhor. Paulo diz que nós devemos apresentar a Ele sempre com ações de graça, com gratidão.
Talvez você não sabia por que os Estados Unidos detêm 35% de todo o dinheiro do planeta Terra. Todas as riquezas do planeta Terra, 35% é dos Estados Unidos. Porque a base de tudo lá foi ações de graça, foi gratidão, foi louvor a Deus. Às vezes nós acostumamos com o que Deus fez e nós perdemos a gratidão, o coração grato. É necessário às vezes vir no culto, ouvir uma palavra para nos lembrar que nós precisamos exercitar gratidão ao Senhor, manter um coração grato, dizer obrigado, Deus, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, obrigado por ter me salvado, ter me tirado das trevas, me trago para a luz, me trazendo para a luz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda vai fazer. Você pode agradecer a Ele. Levante suas mãos em nome alto e agradeça a Ele, louve a Ele, exalte a Ele. Obrigado, coloque o seu envelope na sua mão direita, levante ele ao Pai. Fala: Senhor, o Senhor é um Pai bom. O Senhor é bom. Me ensina como filho a expressar gratidão. Me ensina a manter um coração grato ao Senhor, à vida da igreja, aos meus irmãos, à minha liderança, aos irmãos da minha célula. Me ensina a ser grato a todos aqueles que fazem alguma coisa, benefício por mim. Mas sobretudo, que eu possa ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu quero oferecer ao Senhor uma oferta de gratidão. Eu sei que não é para pagar, mas para expressar gratidão. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Te agradeço.